A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E com a graça de Deus, vamos iniciar aí o estudo do segundo trimestre de 2023, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, nós vamos aí estudar o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então nós estudaremos nesse trimestre o maior livro da Bíblia e um dos mais conhecidos, né? Que é o livro dos Salmos. Então o propósito desse trimestre, queridos, é mostrar que o livro dos Salmos é uma coletânea de poesias hebraicas inspirada pelo Espírito Santo. Nós veremos aí que essas poesias nos permitem aí potencializar a nossa devoção ao nosso Deus Altíssimo. O livro dos Salmos é um livro singular, porque nele nós encontramos aí o homem falando com Deus a respeito aí das questões mais profundas da sua alma. Então desejamos, queridos, que ao longo deste trimestre a sua vida devocional seja edificada para a glória de Deus. O comentarista das lições desse trimestre é o evangelista Marcelo Oliveira, que é chefe aí do setor de educação cristã da CPAD. O evangelista Marcelo Oliveira, ele é bacharel em teologia pela FAECAD, que é a Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia das Assembleias de Deus. Ele também é licenciado em letras e graduando, né, de psicologia, especialista então em educação. Então, queridos, estudaremos porções do livro dos Salmos e veremos se tratar aí de uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio dos seus autores no Antigo Testamento. Para nós iniciarmos esse trimestre abençoado, queridos, a lição de número 1 que nós vamos estudar tem como título o livro dos Salmos. Então vai ser uma lição introdutória aí a respeito do livro dos Salmos para esse trimestre, né? A data dessa lição é do dia 2 de abril de 2023. Os objetivos aqui desta lição, queridos, é mostrar que Salmos é um livro que fala ao coração, explicar a composição e o propósito do livro dos Salmos e destacar os principais temas do livro de Salmos, né? O texto principal da nossa lição se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 44, que diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Palavra do nosso Mestre Jesus. O resumo da lição, né? Destaca que o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo, né? Então, queridos, o livro dos Salmos, né, por ser um livro aí de temas variados, né? Por exemplo, nós encontramos aí salmos que falam aí de louvor a Deus, né? Confissão de pecados, sobre soberania divina, profecias messiânicas, enfim, né? E por isso, queridos, ele também toca o coração do ser humano, fortalecendo aí a nossa vida interior, porque fala então a respeito do que está dentro de nós. Assim, o livro dos Salmos nos ajuda a orar melhor e a louvar o nosso Senhor de maneira mais íntima dele. Os Salmos trazem então para a nossa vida toda uma realidade celestial. O ponto 1 aqui da nossa lição, o ponto 1 da lição, um livro que fala ao coração, né? Esse ponto 1 aqui está divididos em 4 subtópicos, né? O primeiro subtópico, o livro de Salmos e Jesus, né? Que fala a relação entre Jesus e o livro de Salmos, como o próprio texto bíblico nós lemos, né? O segundo subtópico, o livro de Salmos e a igreja, né? Relação entre a igreja e o livro de Salmos. O terceiro subtópico, o título do livro. E o quarto subtópico, autoria e data, né, queridos?
Então, o livro de Salmos, então, é um livro que fala ao nosso coração, né? Há razões literárias, queridos, para ler aí o livro de Salmos, né? Há muitas razões literárias. Mas, sem dúvida, pois do ponto de vista aí literário, né? É um livro aí de muita beleza estética. A pena dos compositores sagrados mostra aí o quanto os salmos revelam o coração do ser humano. Que este pode ser aí tanto enganoso, né? E ao mesmo tempo o quanto ele pode se quebrantar na presença de Deus. Encontramos textos que especificam isso no livro de Salmos. Então, nesse caso, né, a maior razão para se ler o livro de Salmos, queridos, é estudá-lo, e estudá-lo também é a razão espiritual, né? Para a nossa vida espiritual. Esse livro é a palavra de Deus inspirada pelo Santo Espírito da maneira mais poética que podemos encontrar na Bíblia Sagrada. É a palavra divina revelando aí os mais profundos sentimentos humanos. Nós temos essa noção quando nós lemos aí afirmações como, por exemplo, né, como está escrito: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. No Salmo 42, verso 1. Que declaração mais linda e profunda. Talvez nós podemos afirmar que por isso, né, o livro dos Salmos seja aí o livro da Bíblia que mais revele a necessidade da alma por Deus. Ele evidencia isso, queridos, por meio das expressões do salmista, né, dos escritores. E não por acaso, né, que o saudoso pastor George Wood, no prefácio ali da sua obra Um Salmo em Seu Coração, que foi editado pela CPAD, ele particularizou aí o quanto essa porção das escrituras era um antídoto que não permitia que ele afundasse na depressão dos seus sentimentos. Olha que profunda essa declaração. Então, nesse sentido, queridos, os poemas dos Salmos nos auxiliam aí na disciplina da oração e do jejum, na meditação diária das Sagradas Escrituras, na memorização das porções da Palavra de Deus, para que o nosso coração então esteja pronto diante de muitas tentações e agitações da alma, e também no bom exercício, né, de conhecer e lidar melhor a natureza da própria alma diante de Deus. Então, enfim, queridos, muitas são as razões para se ler e estudar o livro dos Salmos. E o que nós encontramos, né, na coleção aí de poesias de Salmos? Nós encontramos as experiências humanas boas e ruins. Basta ver ali a angústia sofrida, né, pelo rei Davi no Salmo 51, muito conhecido, ao conscientizar-se ali de que ele pecara contra o Todo-Poderoso, aquele que o tirou de trás dos rebanhos e o colocou como rei de Israel. Entretanto, né, a percepção de que a vida espiritual ganhará muito pela leitura desse precioso livro deve ser então um fator de motivação para você e os seus irmãos, para os seus alunos, então lerem e meditarem aí neste livro querido e amado pela Igreja de Cristo ao longo do tempo. Tanto que a igreja primitiva usou profundamente o livro dos Salmos. O início da igreja também foi marcado pela leitura do livro dos Salmos, e até hoje o livro dos Salmos faz presente dentro da igreja do Senhor. O ponto 2 da nossa lição, ponto 2 da lição aqui, composição e propósito de Salmos, né? Esse ponto 2 aqui, ele está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a divisão do livro dos Salmos, né? Como está dividido o livro dos Salmos. O segundo subtópico, a classificação literária dos Salmos. E o terceiro subtópico, o propósito do livro dos Salmos, né, queridos? Mas é importante destacar aí também a organização, né, do livro dos Salmos. Tudo nele, queridos, tem um propósito espiritual de sobremaneira, né? A sua organização é maravilhosa. Na obra Como Ler a Bíblia, livro por livro, né? Os autores Gordon Fee e Douglas Stuart
mostram aí que ele foi escrito, o livro dos Salmos foi escrito para ser declamado. Isso então quer dizer, né, que a sua leitura dos Salmos é mais proveitosa quando você a faz aí em voz alta, por exemplo. Então esse é o elemento básico de toda a poesia e canção. Ambas foram escritas aí para serem declamadas ou cantaroladas, né? Então os salmos também foram escritos para serem memorizados. O maior exemplo disso é o Salmo 119, né? Em que o poema ali está organizado em acróstico, ou seja, numa estrutura de 22 estrofes, organizadas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gilme, até a letra Tau, né? Então essas 22 estrofes, queridos, são compostas de 8 versos cada um. Olha que organizado. E cada verso inicia com a respectiva letra que forma cada estrofe. Por exemplo, a primeira estrofe, né, que vai do verso 1 ao verso 8, desse Salmo 119, é formada aí por 8 versos, e cada verso se inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, né? Então esse salmo está organizado assim, queridos, para facilitar a memorização. Decorá-lo, queridos, era esperado aí na antiguidade judaica, né? Todo mundo tinha que decorar. Inclusive, né, a palavra decorar tem um significado aí muito bonito em sua etimologia, né? Só por questão de curiosidade, ela deriva aí do substantivo latino cor. Então, cordis, né, que quer dizer coração, sede da afetividade. Então, a ideia dos antigos, então, era enfatizar que apenas decoramos o que amamos e memorizamos o que estabelece afeto dentro de nós. Que bonito, né, esse significado. Então, por isso, queridos, que o livro dos Salmos sempre foi aí amado, tanto pelos judeus e pelos cristãos, pois ele expressa aí uma relação de amor do fiel com seu Deus. Portanto, ele se encontra aí na boca do fiel, porque primeiro foi gerado no seu coração. O livro dos Salmos também está dividido aí em 5 outros livros, né? Conforme estudaremos nesse trimestre. E está organizado assim, né? O livro 1, né? O primeiro livro, né? Que é formado aí pelos Salmos 1 até o Salmo 41. O livro 2, né? Que é o segundo livro, que é formado pelos Salmos 42 ao 72. O livro 3, né? Que é o terceiro livro, e é dos Salmos 73 ao 89. O livro 4, né? Que é o quarto livro, que é uma coleção aí dos Salmos 90 até o 106. E também o livro 5, né? Que finalmente é o último livro, que é formado aí pelos Salmos 107 até o 150, que é o último salmo, né? Então todos esses livros trazem aí diferentes categorias de salmos. Trazem os salmos de lamentação, de sabedoria, salmos régios, salmos de louvor, salmos de ação de graças, salmos messiânicos, né? Enfim, todos os salmos divididos aí com temas. Assim, queridos, toda a ordem do livro atua aí para tocar a mente da pessoa, por meio da memorização, e também o coração, por meio do afeto e da presença real de Deus dentro de nós, como consequência aí natural da leitura e da meditação do livro dos Salmos. Mas ninguém sabe, queridos, por que o livro dos Salmos está dividido nessas 5 categorias, nesses 5 grandes livros. Algumas fontes até sugerem, né, que essa divisão se baseia nos 5 livros de Torá, que vai lá de Gênesis a Deuteronômio. Por isso foi divididos em 5 partes. Mas essas categorias não se baseiam em autoria e nem cronologia, né, como alguns até supõem. Eles foram escritos por vários autores diferentes, incluindo aí o rei Davi, Salomão, Asaf, os filhos de Coré, né? Mas então estas belas palavras, onde encontramos aí conforto e vitória, foram escritas aí ao longo de um período aí de 1000 anos, né? Que maravilha! É muita sabedoria,
É muito conteúdo, mas é muita bênção para a nossa vida, quando nos debruçamos e estudamos aí o livro dos Salmos. Ponto 3 da nossa lição já, como eu já disse, né, apenas uma lição introdutória. Estamos introduzindo aí o livro dos Salmos, para poder nos aprofundarmos aí na partir da próxima aula, né? O ponto 3 da lição, queridos, fala a respeito dos principais temas de Salmos, né? E esse ponto 3 aqui está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, o Deus Criador e Sustentador. O segundo subtópico, a realeza do Messias. E o terceiro, a vida de devoção a Deus, né? Então esses aí são os 3 principais temas, né, que nós vamos encontrar no livro de Salmos, né? O Deus Criador e Sustentador, a realeza do Messias e a vida de devoção a Deus, principais temas, né? A palavra hebraica, queridos, para salmo, mismor, né? Significa melodia. Isso mesmo, salmo significa melodia. Você não encontrará essa palavra em nenhum outro lugar da Bíblia, apenas nos títulos dos salmos. Mais tarde, né, quando traduziram os salmos para o grego, a palavra psalmos foi usada para mismor. Então, psalmos, né, salmos iniciando com a letra P, significa originalmente tocar cordas ou canções para a harpa. Então, o livro de Salmos, queridos, é o mais longo da Bíblia, com 150 capítulos, ou 150 números, como uns preferem, chamados aí de salmos ou cânticos. O livro de Salmos também é conhecido como saltério, né? Quem já não ouviu a expressão saltério? É os salmos aí. E existem aí, queridos, 5 categorias principais de salmos aí, com uma categoria adicional, que é um tipo misto, né? Ou um gênero menor. Então, dentro do livro dos Salmos, nós temos aí ação de graças, louvor, real, lamento e hinos. Então, 5 categorias aí de salmos, né? O primeiro, queridos, que eu quero destacar aqui, é os salmos de ação de graças, né? E um dos salmos de ação de graças mais conhecidos é o Salmo 100. No verso 4 e 5 desse Salmo 100, proclama assim: entrai pelas suas portas com ação de graças, e pelos seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e louvai o seu nome, pois o Senhor é bom, e seu amor dura para sempre. Sua fidelidade perdura por todas as gerações. Então esse é um exemplo do Salmo de ação de graças. Nós também temos aí uma categoria conhecida como Salmos para a Realeza, né? O rei era frequentemente, queridos, o patrono do templo. E este era o caso em Jerusalém. Então esses salmos são janelas históricas de Israel antes do exílio babilônico, quando ainda havia ali um rei no trono. Esses salmos aí do rei, ou salmos real, inclui aí o Salmo 18, verso 50, o Salmo 20, Salmo 21, 45, o 72, o 89, o 110 e o 132. Outra categoria é os salmos de sabedoria, né? Os salmos de sabedoria aí nos ensinam a cultivar os nossos corações e mentes, que se concentram aí no que realmente importa, né? Como a nossa eternidade e o nosso relacionamento com Deus, em vez aí de viver para ganhos de curto prazo. Alguns desses salmos, queridos, são muitos, tá? Mas alguns desses salmos incluem aí o Salmo 1, Salmo 14, o 73, o 112 e o 119. Também tem outra categoria, queridos, que é os salmos de lamento. Então esses salmos são apenas isso mesmo, né? Poesias e canções que expressam as lutas humanas de angústia, de depressão, de desgosto e tristeza, injustiça ou até queixas contra os inimigos de Deus. Por exemplo, o Salmo 130, verso 1, diz assim: das profundezas clamo a ti, ó Senhor, Senhor, ouça minha voz. Então esses salmos incluem aí também o Salmo 6, o Salmo 12,
o Salmo 38 e o Salmo 86. Outra categoria é os salmos de louvor, né? O salmo de louvor é uma expressão poética de louvor e exaltação a Deus dos seus autores. Alguns desses salmos incluem aí o Salmo 8, o Salmo 42, o 43, o 103, o 145 e o 150. Mas na verdade, queridos, o livro dos Salmos parece ser aí o livro favorito da Bíblia, né? E é fácil perceber por quê. Porque eles são aí um tesouro único de palavras que conectam a mente e o coração de um seguidor de Cristo de uma maneira vívida e rica. Nós nos identificamos quando lemos os salmos. Esses salmos nos ajudam a expressar aí cada emoção que nós experimentamos como crentes que vivem aí em um mundo cansado. Cada um desses salmos pode ser usado em diferentes situações de nossas vidas, assim como quando foram escritos, né, há milhares de anos atrás. Martinho Lutero, certa vez escreveu: "O nosso amado Senhor, que nos ensinou a orar o saltério, e o Pai Nosso, e presenteou-nos aí com eles, conceda-nos também o espírito da oração e da graça, para que oremos sem cessar, com disposição e seriedade de fé." Nós precisamos disso. Ele o ordenou e, portanto, o requer de nós. A ele sejam dadas louvor, honra e gratidão. Amém. Durante sua longa trajetória, queridos, a igreja usou os salmos para guiar aí a oração e a devoção. Então, por que tantas pessoas não se dedicam à oração, né? Porque, como nota, né, o teólogo Peterson, comentarista Peterson, o poço é fundo. Não temos nada para pegar água. Precisamos de um vaso, então, para colocar a água. E os salmos são esse vaso. Não são a oração em si, mas o vaso mais adequado para a oração aí que já foi criado. Recusar-se a usar esse vaso de salmos, depois de compreender a sua função, é errar de propósito. Não é possível fazer um vaso de outro formato que o substitua. Certamente, queridos, já houve aí várias tentativas, né, para substituir os salmos. Mas por que nos contentarmos aí com tão pouco quando temos aí esse vaso maravilhoso à nossa disposição? Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.